Graça e paz, meu amado irmão, graça e paz, minha amada irmã. O sol já se pôs, a noite vem chegando, e assim como Deus falava com Adão e Eva na viração do dia antes deles caírem, né? A gente também costuma, pelo menos uma vez por semana, nos reunir como igreja na casa de Deus na viração do dia, no final, no início da noite. Só que hoje a igreja está reunida porque tu estás aqui comigo. Se tu estás aqui comigo, então a igreja está reunida. Só o lugar que é diferente. Em vez de ser no templo que está fechado, está sendo na tua casa e nas casas de várias pessoas que já estão conectadas. E eu quero, nesse final de tarde, nesse dia 28 de fevereiro de 2021, fazer uma oração pela tua vida, encerrar esse domingo abençoado, abençoada, e também iniciar a nova semana sobre a bênção de Deus. E como que a gente pode ter uma vida abençoada se não através da palavra? Convido. Ontem a gente fez a leitura desse salmo durante o culto do culto online. A pastora Keila também deu uma dica importante de que também está também nesse salmo essa dica. E eu gostaria de fazer a leitura de novo e conversar só sobre o salmo de número 1. Vamos juntos fazer a leitura? Pega a sua Bíblia, salmo de número 1. Okay. Primeiro salmo que nós lemos ontem. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O ímpio não é assim, são porém como palhas que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo e o ímpio, uma contraposição. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, realizado, sortudo, abençoado. Bem-aventurado, feliz, sortudo, aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Dois tipos de ímpio. O primeiro ímpio é aquele que não conhece Deus e nem quer conhecer e anda conforme sua própria carne, não segue os princípios espirituais. Esse é o primeiro tipo de ímpio. O segundo tipo de ímpio é alguém que pode até conhecer a palavra de Deus, mas comete erros e não se arrepende. Então, bem-aventurado, abençoado, feliz, a pessoa que não segue o conselho de quem vive na carne. Bem-aventurado e feliz é a pessoa que não segue palavras, não segue orientações, não segue dicas de pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Quem tu tem ouvido? Quem tu tem dado ouvido? Quem tu tem seguido? Quem tu tem correspondido e fazendo conforme a palavra? Quem tu tem se baseado na tua vida para se orientar? A palavra de Deus diz que tu vai ser bem-aventurado, que tu vai ser abençoado se tu não seguir a palavra, a ideia, a opinião, a dica, o conselho daquele que não vive de acordo com o padrão de Deus, ou daquele que vive cometendo erro e nunca se arrepende. Dessas duas pessoas a gente não deve seguir a palavra. Dessas duas pessoas a gente não deve compartilhar da opinião. Daí Deus continua falando para nós: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores. O que é caminho e o que é pecador? Pecador é aquele que transgride a lei de Deus. Mas caminho quer dizer estilo de vida.
Bem-aventurado, feliz, aquele que não imita o estilo de vida, que não fica sempre próximo ao estilo de vida que as pessoas que não temem a Deus ou que desobedecem a Deus vivem. Se tu quer ter uma vida abençoada, se tu quer ter uma vida feliz, então tu não deve seguir pelo mesmo caminho, não se deve deter, não se deve parar, não se deve ter comunhão profunda com pessoas que vivem no pecado, que vivem no vício, que vivem fora dos caminhos de santidade. Deus está dizendo que vai ser bem-aventurado se tu evitar esses caminhos, né? Então, procura ver onde tu tem andado, que estilo de vida tu tem falado, que tipo de atividade tu tem praticado. Elas estão de acordo com a palavra de Deus ou elas estão mais de acordo com aqueles que não temem a Deus, que vivem a própria carne? Porque a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, bem-aventurado aquele que não faz a mesma coisa que os pecadores fazem. E ainda ele diz assim, bem-aventurado o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito sutil aqui, porque ele não está dizendo que necessariamente a pessoa tem que ser escarnecedor. Mas a pessoa que se assenta na... O que é escarnecer? A pessoa que... o escarnecedor é aquele que não leva nada a sério. É a pessoa que critica e reclama de tudo, e sempre com um tom jocoso, sempre com um tom irônico, sempre com um tom sarcástico, fica se colocando de juiz e criticando tudo e dando risada de tudo e não levando nada a sério. Muito sutil o que a palavra de Deus nos diz aqui, porque ele diz assim, tu não precisa necessariamente ser um escarnecedor, tu não precisa necessariamente dar risada de tudo, não levar nada a sério, mas se tu quer ser bem-aventurado, se tu quiser perder tua bem-aventurança, basta que tu sente na roda dos escarnecedores, ou seja, basta que tu dê atenção. Ao que tu tem dado atenção? Tu tem dado atenção mais as pessoas que falam palavras de Deus, palavras de santidade, ou tu tem dado atenção para as pessoas que simplesmente satirizam tudo, não levam nada a sério, reclamam de tudo, acham que tudo é bobagem, né, e não levam nada a sério. Porque se tu der atenção para essas pessoas, é como se tu estivesse sentado na roda delas, mesmo que tu não seja. Então a palavra de Deus está dizendo assim, bem-aventurado, feliz é aquele que não faz isso. Bem-aventurado é aquelas pessoas, tá, tudo bem, estão falando, deixa que falem, mas eu não quero saber, eu não passo adiante, eu não fico prestando atenção, eu não me assento nessa roda. Eu sei que eles estão lá criticando, eu sei que eles lá estão dando risada, eu sei que eles não estão levando nada a sério, que eles estão ridicularizando todas as coisas, mas eu não me assento lá naquela roda. Daí sim, mas antes, ou seja, não fazer essas três coisas, né? Não seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se sentar na roda dos escarnecedores. Mas em troca disso, em vez dessas três coisas, o seu prazer está na lei do Senhor. Tu gosta, feliz, abençoado, realizado, vitorioso, é a pessoa, é a família que encontra na palavra de Deus, que encontra nas coisas de Deus prazer, se sente bem em ler a Bíblia, se sente bem em ouvir uma pregação, se sente bem em parar um pouco, desligar a televisão, desligar o rádio e participar de um devocional online. Isso e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, não só no dia do culto, não só em vários momentos. E hoje a gente teve a oportunidade, todos tivemos a oportunidade de meditar a palavra. Hoje, nesse dia do Senhor, que estamos de bandeira preta, nós tivemos a oportunidade de estudar a palavra de Deus na parte da manhã, ouvir a palavra de Deus na parte da tarde e terminar nessa noite com mais um trechinho da palavra de Deus. E é isso, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, todos os dias. Não só no dia do culto, não só no dia do devocional online, mas todos os dias. O que acontece quando a pessoa rejeita o conselho dos ímpios, rejeita o caminho dos pecadores e rejeita a roda dos escarnecedores, mas busca meditar na palavra de Deus? O que vai acontecer com a vida de quem age dessa maneira? Quem age dessa maneira, quem gosta da palavra de Deus, quem procura viver a palavra de Deus, ele será uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha,
e tudo que ele faz será bem sucedido. Isso quem está falando não é o pastor Danielson, isso quem está falando não é a igreja metodista, isso quem está falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que aquele que busca a palavra de Deus, que medita, que coloca ela em prática, rejeitando as outras coisas, e coloca a palavra de Deus em prática, esse vai ser abençoado, porque ele vai ter sabedoria para lidar com as situações. Eu achei bem interessante para assim, no seu tempo, quer dizer, não é no tempo que a gente quer, mas no tempo certo, Deus frutifica o teu esforço, a gente vai ser bem sucedido, a gente não vai murchar, ou seja, a gente não vai perecer, mas Deus vai nos estar fortalecendo. Imagina uma planta, olha a diferença de uma planta plantada num vaso, por exemplo, e uma planta plantada perto de uma sanga. Qual delas é a mais verdinha? Qual delas é a mais forte? Qual delas tem a raiz mais segura? Qual é aquela que frutifica melhor? Com toda certeza, a que está plantada perto de uma sanga, de um regato. E é assim que Deus compara, porque a palavra de Deus é esse regato, que todos os dias está nos hidratando, todos os dias está nos fortalecendo, todos os dias está nos renovando, a gente é renovado. João, capítulo 15, Jesus diz que a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus é pão que nos alimenta, é espírito e vida. Então é esse regato que nos renova todos os dias, e a gente deve buscar esse renovo. Daí aqui, no versículo 4, diz assim, os ímpios, aquelas pessoas que não se arrependem, não são assim. São como palha que o vento dispersa. Ah, tão bem, mas de repente, quando cai uma ruína, tá arruinado mesmo, porque eles não têm nada que os segure. Né? Quem não está alicerçado na palavra de Deus, tá o vento do mundo, dá problema. E acontece. Uma pessoa que está alicerçado na palavra de Deus pode até estar doente, e mesmo assim vai estar firme, vai estar feliz, vai estar realizado, e sabendo aonde está as suas raízes. A raiz está na palavra de Deus. Pode até passar por problemas, né, a doença, dificuldade, problema, vem para todo mundo. Jesus, o homem mais santo da terra, o único santo, na verdade, ele teve problemas também, mas isso não impediu ele de ser pleno realizado. Quem está alicerçado na palavra de Deus pode até passar por problemas, pode passar por problema de saúde, pode passar por problema familiar, pode passar por problema financeiro, que fazem parte dessas coisas da vida, mas vai continuar verdejante, vai continuar vivo, vai continuar feliz, vai continuar realizado, e ainda que morra, morre feliz. Olha só que interessante. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Gente, tem gente assim que é perverso, que acha que tá sendo muito esperto, passando a perna num, passando a perna no outro, enganando, e ninguém está vendo, mas tem alguém que está vendo. Então não adianta, o perverso não vai prevalecer no juízo. De um jeito ou de outro, um dia todos nós vamos nos apresentar diante do justo juiz. E algumas pessoas vão conseguir, vão já receber algum tipo de punição aqui nessa terra. Outros não. Mas tanto um quanto outros vão ter que se apresentar diante do juiz e vão ter que responder se foram perversos ou não. Nem os pecadores na congregação dos justos. Quando Jesus, congregação quer dizer reunião, quando Jesus reuniu de todos os cantos os justos, aqueles que viveram segundo a palavra de Deus, para congregar com ele, para subir para o céu, os ímpios, os pecadores, aqueles que não se arrependem, aqueles que querem continuar no pecado, não vão subir. Não adianta, gente. O pessoal fica dizendo e falando, porque o arrebatamento, volta Jesus. Glória a Deus que Jesus volte logo, mas eu e tu temos que estar preparados, porque os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. Quando Jesus reunir todos para subir para o céu, quem não tiver em aliança com ele, quem não tiver mudado de vida, não vai subir, não adianta. Não adianta entender tudo de Apocalipse, não adianta saber todas as teorias, não adianta nada, se tu não estiver vivendo isso. Jesus diz assim, e a palavra termina diz assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo,
Tu que tem praticado, buscado a justiça, tu que tem procurado se arrepender dos teus pecados, se alimentado da palavra de Deus, buscado sempre a presença de Deus, Deus conhece. Deus conhece o que tu tem feito. Mesmo que os outros não digam, mesmo que as pessoas apontem o dedo, mesmo que as pessoas, mas Deus conhece se tu realmente tem procurado se arrepender dos teus pecados e andar conforme a justiça. Ele sabe e ele vai te levar quando ele voltar, e até ele voltar, ele vai estar cuidando da tua vida, ele vai estar te abençoando, ele vai ser esse regato que te irriga, que te reverdeja todos os dias. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Inevitavelmente, o caminho dos ímpios perecerá. Eu poderia dar 500 milhões de exemplos, não só no dia do juízo, mas agora, de situação das pessoas que levaram a vida toda sempre na flauta, parecia que estava tudo dando certo, parecia que estava passando a perna em todo mundo, que estava tirando vantagem em tudo, e quando perderam feio, é horrível. Então que a gente possa ser esses bem-aventurados, bem-aventurados, que sejamos nós, e agora nesse período de quaresma, aproveitando esse momento para voltar à palavra de Deus. Essa dica que a pastora Keila deu ontem no culto, também deu no devocional dela, e eu volto a repetir, é uma bênção de espalhar versículos bíblicos com a palavra de Deus na porta da geladeira, na porta de sair, do lado de dentro da porta, antes de sair, na porta do quarto, no espelho, para que tu estejas durante todo o dia se alimentando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus durante todo esse período. Né? Nós devemos ser esses bem-aventurados que não seguimos a opinião daqueles que não são verdadeiramente cristãos e cristãs. Né? Nós não aceitamos conselho de ímpio, não imitar o caminho, o jeito de ser, as atividades, o tipo de lazer que praticam aquelas pessoas que são pecadoras. Não faça igual a eles. E não dê atenção para essas pessoas que estão o tempo todo só escarnecendo, o tempo todo só rindo de tudo. Mas, em vez disso, encha a tua vida da palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, busque a palavra de Deus, busque os ensinamentos, estudo, participe do discipulado, participe da escola dominical, assista aos devocionais, vá nos cultos e preste atenção na palavra, leia a Bíblia em casa, leia no cenáculo ou outro devocional que tu tenha, mas se encha da palavra de Deus, porque a promessa é essa, tu vai ser como árvore plantada no regato, e tudo quanto tu fizer, tu nunca vai murchar, as coisas vão acontecer no tempo certo, e tudo quanto tu entender fazer na direção que Deus te der, vai ser bem sucedido. E quando Jesus voltar para congregar todos, ele que conhece o teu caminho, sabe que tu tem buscado a palavra de Deus, ele vai te levar junto para te viver na glória dele. A palavra de Deus nos alimenta, nos limpa, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá sabedoria, a palavra de Deus nos traz maior comunhão com Deus e com o nosso próximo. Nos torna parecidos com Jesus, porque a palavra de Deus são fragmentos do pensamento de Deus que podem se tornar nosso pensamento na medida que a gente meditar. A palavra meditar, né? A palavra ditar para mim mesmo, ou seja, falar isso para mim mesmo, para que eu mesmo aprenda isso, que os pensamentos de Deus se tornem os nossos pensamentos, que os sentimentos de Deus se tornem os nossos sentimentos, para que Deus possa derramar poderosamente a bênção sobre nós. Nesse momento, já vou orar por cada um de vocês, mas nesse momento, sobre tudo isso que eu falei, agora em silêncio, esse momento é um momento de silêncio. Nesse momento de silêncio, silencia o teu coração, se está sentado, sentada, feche os teus olhos nesse momento e converse com Deus e deixa Deus falar contigo nesse momento. Não se preocupa com a música, simplesmente converse com Deus, deixa essa palavra, peça perdão a Deus se muitas vezes tu tem andado no conselho dos ímpios, tem feito o que não é
ou se tem se detido no caminho dos pecadores, ou se tu tem ou tem se sentado à roda dos escarnecedores. Peça perdão a Deus nesse momento, faça um acordo com Deus. A partir de agora tu vai estar meditando cada vez mais a palavra de Deus, vai se alimentar da palavra de Deus, Ele vai restaurar a tua vida, em nome de Jesus. O maior anseio do meu coração é sentir teu Espírito fluindo sem cessar em mim. Onde o Santo Espírito está, sinto a doce presença do Pai a me abraçar. Quero fluir completamente em tua Shekinah. Quero sentir a tua glória a invadir meu ser. Quero anular a minha carne para que Cristo viva em mim. E com Ele o Pai e o Espírito ser um. Quero anular a minha carne para que Cristo viva em mim. E com Ele o Pai e o Espírito ser um. Meu Senhor e meu Deus, diante de Ti nos colocamos, Senhor, pedindo perdão pelas vezes que andamos no conselho dos ímpios. Tem misericórdia, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que nos detemos no caminho dos pecadores. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nos assentamos na roda de escarnecedores. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que rejeitamos a Tua palavra. Tua palavra que é vida, Tua palavra que nos limpa, nos alimenta. Pai amado, em nome de Jesus, seja esse regato, que seja, Senhor, que nos reverdeje, que nos restaure para Teu louvor, que sejamos transformados, limpos, curados, libertos, Senhor, e possamos, Senhor, cada vez mais nos alimentarmos da Tua palavra, que possamos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra mais e mais, que o Teu Espírito possa fluir sem cessar em nós, que possamos ser um contigo, Senhor, nós, entre nós, unificados no Teu Espírito Santo, contigo e com o Pai, como Tu quiseste, Senhor. Que possamos ser, Senhor, esses bem-aventurados e bem-aventuradas que encontram prazer na Tua palavra e que poderemos congregar todos juntos, Senhor, quando Tu nos congregar de todos os lugares. E até lá, Senhor, seja esse regato, sejamos nós essa planta plantada à beira do regato, para que sejamos sempre, Senhor, alimentados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar por vocês agora. Se alguém tem algum pedido especial de oração, pode colocar aqui, que eu vou estar fazendo o pedido, eu vou estar lendo o pedido. Se não, simplesmente eu vou estar orando por vocês e pela família de vocês. Amém? E que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de vitórias. Mas lembre, colocamos em prática esse salmo, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Logo, logo vamos poder estar congregando presencialmente, mas até lá vamos estar nos alimentando da palavra de Deus. Quero mandar um forte abraço para a irmã Cleci, para a irmã Soleisa, lá de Santa Rosa, para a irmã Luísa e para todos. Eu acho que está aqui a irmã Noidi também, estou vendo. Tem outras pessoas
que estão aqui, eu não consigo ver. Mas a todos e a todos, aqueles que estão assistindo via YouTube, aqueles que estão assistindo via WhatsApp, que a bênção de Deus seja sobre sua família, seja sobre sua casa. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, nesse final de domingo, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Eu peço, meu Senhor e meu Deus, que teu Espírito Santo, que conhece o caminho dos justos, esteja, Senhor, conhecendo o coração de cada um, de cada uma que está participando, Senhor, desse devocional de final de domingo. Pai amado, sonda os corações, restaura, cura, liberta. Eu declaro no nome de Jesus cura. Eu declaro no nome de Jesus restauração. Eu declaro no nome de Jesus libertação. Eu declaro no nome de Jesus bênção sem medida, provisão, orientação, em nome de Jesus. Declaro, em nome de Jesus, Senhor, que sejam bem-aventurados, bem-aventuradas, cada um, cada uma que está participando nesse momento desse devocional e que possam, Senhor, se alimentar da tua palavra, sopra o teu Espírito, sopra sobre eles, sobre elas, para que abram o entendimento e recebam, percebam o Espírito e vida por trás da letra e alimentados dessas sagradas letras possam ser como plantas plantadas à beira de um regato, alimentados diretamente pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, que cura, que liberta e transforma. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pela família da irmã Clesiane, pela família da irmã Cleci, pela família da irmã Soleiza, pela família da irmã Luísa e por todas as famílias, citadas ou não, que estão assistindo, que estão participando, todas as famílias, Senhor, eu te agradeço e declaro bênção sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Esse foi o nosso devocional especial de domingo. A gente fez esse devocional, né, para substituir aquele momento que a gente sempre tem no final de cada domingo, que é aquele encontro bonito, né, no templo do Senhor, na casa de Deus, na casa de oração, onde a gente se encontra para louvar, para adorar o Senhor. As portas estão fechadas, mas esse foi um momento em que na tua casa tu esteja em comunhão com cada um de nós, como se fosse um domingo com as portas abertas. Assim que as portas do templo estiverem abertas, a gente volta a se encontrar de novo. Amém? Que bom poder estar com vocês. Uma boa semana, Deus abençoe. Nós voltamos com o nosso devocional da manhã, na terça-feira, se Deus assim permitir. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.